E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos o famoso 7-1. Pacheco foi reeleito. O governo aí passou a madrugada, passou o dia de ontem trabalhando com afinco. Houve inclusive promessas de cargos, promessas dentro do próprio Senado, aí articulações do próprio Pacheco, do Davi Alcolumbre. E por mais que eu sei que todo mundo já sabe o resultado, todo mundo aí bem chateado, quero comentar algumas coisas com vocês que eu acho que são bem pertinentes e vale a pena a gente pontuar para tentar aí nada manter, né, na história alguns ocorridos ao longo do dia de ontem. Também quero falar sobre a Câmara e quero falar sobre, beleza, agora, tá, beleza, o resultado tá aí, já tá tudo resolvido, o que é que já dá para saber? Tem algumas notícias da Câmara no que diz respeito às comissões, quero falar com vocês, é mais ou menos o que a imprensa vinha pontuando. Quero também falar sobre o desgoverno, agora as coisas estão 100% resolvidas, deu tudo certo, mesmo quem é elegido o Pacheco, tem alguma coisinha boa nessa questão do Marinho, etc e tudo mais, enfim. Vamos comentar sobre isso e outras coisas. Já tem uma treta interessante, acho que uma parte aí vai se interessar. Aconteceu no dia de ontem, quero comentar umas coisas com vocês. Depois vamos falar de Bolsonaro, falar de Anderson Torres, o ministro deve prestar depoimento hoje. Quero falar sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Nesse primeiro tema aqui também quero mostrar para vocês um recorte aí de um senador que andou falando algumas coisas aí numa live com o MBL, falando sobre Bolsonaro, uma confusão que pode aparecer aí amanhã no jornal, uma denúncia para quem sabe, né, juntar com essas confusões aí do dia 8, que o Anderson Torres está sendo investigado, o Ibanez também, já tem esses inquéritos abertos. Quero comentar sobre reforma militar, nesse ponto, saiu uma notícia assim que para mim é bem claro o que está acontecendo. Aí tem muita coisa para falar de desgoverno, parte 4 do escândalo ministerial. O ministro das Comunicações continua aí tomando as páginas dos jornais, dessa vez a Folha de São Paulo também resolveu falar, olha só que surpresa. Além disso, a vida do governo não está muito boa no âmbito econômico. Muitas críticas, muitas queixas, muitas coisas a desejar e algumas nomeações em diversas áreas, não só econômicas, aí agora nesse momento, né, tem algumas da Petrobras bem estranhas, que eu espero que dê tempo de comentar com vocês. O que eu não sei se vai dar é sobre as Americanas. Aconteceu algumas coisas, o governo quer entrar em campo para ajudar o trabalhador. Vamos ver, né? Enfim, se der tempo, comentaremos sobre tudo e vamos começar. Sobre a eleição aí de ontem, a Câmara estava tudo bem decidido, não tinha como ser diferente. A única dúvida é se Lira se tornaria o recordista de toda a história. E sim, ele se tornou. Com mais de 460 votos, ninguém nunca foi tão bem eleito como o Lira. Se consagra aí o grande chefe da Câmara dos Deputados Federais. E a gente vai comentar ainda mais sobre ele algumas coisas. Só que esta eleição, em especial, tem algumas coisas que são, assim, fatos que eu acho que ninguém vai questionar. A própria imprensa acho que vai concordar, a própria esquerda vai questionar, ou tipo, vai concordar também, que é o seguinte: nunca o povo brasileiro acompanhou tão de perto uma disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Na verdade, do Senado, né? A Câmara, o pessoal só olhou. Isso nunca aconteceu. Tivemos a disputa em 2021, o pessoal acompanhou, saíram algumas notas, etc, tudo mais. Teve mais uma vez, em 2021, um apoio da imprensa, né? Vera Magalhães levando o Baleia Rossi nos últimos momentos. Enquanto 2023 a confusão foi em torno do Senado, em 2021 a confusão estava em torno da Câmara, né? A esquerda apostava todas as suas fichas na eleição do Baleia Rossi. Estava dando como certo que o Baleia Rossi colocaria para andar o impeachment de Bolsonaro. Olha como as coisas, elas meio que se invertem, o tempo vai passando, né? O fluxo do tempo vai criando algumas coincidências. A esquerda querendo pautar o impeachment de Bolsonaro, não conseguiu emplacar o candidato deles. Chegamos em 2023, mas beleza. E aí nesse meio tempo, todo mundo aí acompanhando, muita gente discutindo, muita gente se engajando aí na campanha contra o Pacheco, a favor do Rogério Marinho, contra o Rogério Marinho, a favor do Pacheco, né? A confusão. A imprensa brasileira, ela realmente passou demais do ponto. Não porque ela fez campanha. Ela também fez campanha da última vez. Campanha pro Baleia Rossi. No Senado ela ficou neutra porque tanto fazia a Simone Tebet como o Rodrigo Pacheco. A mesma coisa para a imprensa. Eles também realmente são iguais, tá todo mundo vendo aí. Só que teve aquela, sabe, puxadinha de peixe, né, uma certa ajuda, mas o que aconteceu desta vez no Senado cruzou todos os limites do absurdo, ao ponto que você vê, ó, o Mário Sabino, jornalista,
Era lá do Antagonista, hoje em dia escreve na Cruzoé, escreve espécie aí de crônicas e textos opinativos, espécie de mini editorial. E ele fala o seguinte, ó, quando a imprensa é mais petista que o PT. É espantoso como parte da imprensa imparcial trata a eleição do presidente do Senado. Um órgão oficial do PT não seria mais ardoroso na defesa da candidatura de Rodrigo Pacheco à reeleição, apoiada por Lula e pelos partidos que integram a sua base. Rogério Marinho, candidato de Bolsonaro, e dos partidos senadores independentes que estão no campo antipetista, que eu acho que é uma descrição realmente do que representou a candidatura do Rogério Marinho, os antipetistas todos se uniram. É escorraçado como se fosse a besta fera do golpismo. Jornalistas afirmam que, uma vez presidente do Senado, ele criará um enclave bolsonarista no centro do poder. Sinto dizer, senhores, para você ver que o Mário Sabino ele não é bolsonarista, mas de jeito nenhum. É o que ele vai falar. Mas não é porque uma horda de apoiadores de Jair Bolsonaro praticou atos de terror no dia 8 na Praça dos Três Poderes que os representantes do bolsonarismo no Congresso foram deslegitimados. Podem ser criticados por causa das posições retrógradas e pela condescendência em relação aos golpistas, mas foram eleitos pelas urnas. Não são enclave, integram o corpo do legislativo. São representantes do povo, assim como seus antípodas petistas. E, francamente, não é que haja um lado muito melhor do que o outro. Ele ainda equivale, né? Os bolsonaristas são iguais aos petistas, mas ele diz que ambos deveriam ser tratados iguais. Claramente, não é um cara de direita que está escrevendo. A coisa ficou tão feia, principalmente, a turminha de um estúdio aí, que tem um programa, nossa TV fechada, ligado a uma emissora de TV aberta, a coisa ficou assim escancarada. Foi absurdo. Só para lembrar a geleia geral. Pacheco, candidato apoiado pelo PT, era o nome do Kassab para a presidência da República, o mesmo Kassab que ajudou a eleger o bolsonarista Tarcísio, governador de São Paulo, e hoje faz parte da administração paulista. Mas a imprensa, o Rogério Marinho é a personificação da besta fera. Mas beleza, vamos lá. Muita gente comentou ontem, o que foi que aconteceu? Rogério Marinho perdeu? Ou ele não teve força para ganhar? Ou foi o Pacheco que ganhou em sua campanha super vitoriosa? Ou não? Ou foi a máquina? E aí muita gente bateu o martelo, nem trouxe aqui, o Valdemar, ele trocou algumas palavrinhas com o jornalista, ele falou, enfrentar a máquina é extremamente difícil. E o governo colocou a máquina para trabalhar como nunca. Algumas matérias da imprensa comentaram sobre isso, para vocês entenderem o que rolou para conseguirem garantir esse resultado, que, querendo ou não, foi abaixo do esperado. Nenhuma matéria colocava abaixo de 50 votos. A primeira matéria que colocava abaixo de 50 votos saiu no final da noite de anteontem. Eu trouxe no vídeo antes de manhã. Primeiro trazia abaixo de 50 votos. O Pacheco teve 49. É um número que não me deixou feliz. De verdade, eu até falo por quê. Governo Lula usou ministros e turbinou promessas de cargos para reeleger Pacheco no Senado. Integrantes do Dilma entraram em campo e intensificaram os esforços para garantir a eleição do Pacheco. Na terça, senadores alertaram o governo sobre a possibilidade do crescimento de Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro, que foi adversário de Pacheco. Diante do cenário, o Palácio do Planalto acionou dirigentes de partidos como o PSD, União Brasil, para afiançar a eles que promessas de entregas de cargos serão cumpridas, a pedido de cargos em empresas públicas, como a GEAP, que é a Fundação de Assistência ao Servidor Público. Ministros do governo também foram acionados para atuarem em busca de votos para derrubar Marinho. Logo após a vitória, Rogério Marinho apontou interferência do governo no resultado eleitoral. Aí veja, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, rechaçou que isso tenha ocorrido. Este governo não fez qualquer medida de interferência no processo eleitoral, seja do Senado ou da Câmara. O governo não interferiu em absolutamente nada. Não fez nada. Nada, o governo estava totalmente neutro. Demitiu 11 ministros para voltarem para votar, A imprensa aqui batendo o martelo que cargos foram oferecidos. Não fizeram nada. Fizeram nada. Nada. Porque não é prática do Dilma querer fazer intervenção no Congresso Nacional. Não é não. Apesar da vitória, aliados de Pacheco tiveram receio de que Marinho registrasse uma votação mais expressiva.
Um dos problemas apontados por pessoas próximas de Marinho foi que Pacheco teria loteado o Senado mesmo antes de ser eleito, prometendo o comando das principais comissões somente a aliados políticos e deixando de fora outras siglas com representatividade. O presidente do Senado contou com a atuação forte do PT do Dilma, de aliados do antigo MDB e do Davi Alcolumbre. MDB, leia-se Renan Calheiros, que foi um dos principais fiadores da eleição, né? O Davi Alcolumbre. Aí você vê, segundo Alexandre Padilha, o governo não fez nada. Não fez nada. Efraim Filho, por exemplo, que a gente comentou no vídeo ontem, nomeando lá o aliado dele político nos Correios, não mexeu uma palha. É ficção da imprensa. Para garantir a vitória de Pacheco, Planalto dormiu e acordou negociando cargos para senadores. A disputa do Rogério Marinho foi Rogério Marinho, com um apoio aí popular, contra a imprensa inteira. O Senado, né, a máquina do Senado, que o Pacheco meio que já tinha na mão, diversos partidos contrários, a máquina inteira do governo federal e alguns outros setores do establishment brasileiro também, né, estavam torcendo por Pacheco. Isso a gente nem precisa nem comentar. O Palácio do Planalto dormiu ontem e acordou hoje totalmente imobilizado para a eleição do Senado. As negociações de cargos para garantir a vitória do Pacheco vararam a madrugada e continuarão na manhã de hoje, no caso de ontem. Mas segundo Padilha, não fez nada. Estava neutro. Cargos de segundo e terceiro escalões, diretorias regionais de estatais, está valendo tudo para manter os apoios a Pacheco ou virar votos de senadores que ameaçam votar no Rogério Marinho. Na reta final, o candidato de Bolsonaro conseguiu assustar o governo. Marinho ganhou espaço, apareceram dissidências e o temor das traições aparece em todas as conversas. Pelas contas do Pacheco, ele teria cerca de 50 votos. Ou seja, em torno de 10 a mais do que o necessário para se eleger. Já os aliados de Marinho repetiam ontem à noite que ele já teria 45 votos garantidos. O fato é que o Dilma entrou de cabeça nesta eleição. Até onde a vista alcança, é difícil imaginar uma derrota de um candidato quando um governo está a botar todas as suas armas de sedução na arena. Quem escreveu foi o próprio Lauro Jardim. Isso mesmo, o próprio Lauro Jardim escreveu isso daí. Tudo que tinha na mão o governo colocou. Então não era uma disputa fácil, né? Eu comentei pra vocês nos últimos 2-3 dias. Falei, ó, acho que vai ser difícil levar. E se levar, assim, é 43, 42, não mais do que isso. Que tinham saído as matérias na imprensa. Não, o Rogério Marinho 45, 46, 50. Eu falei, pô, aí tá demais. Eu tô jogando lá pra cima. Eu acho improvável. Lula usa máquina e freia bolsonarismo no Senado com a vitória de Pacheco. O Estadão foi além. Porque além de falar os cargos, assim, de forma... Não é que foi além porque ele fala dos cargos, só que de forma um pouco mais específica. O que é que realmente entrou no banco de negociações. Mais coisa, né? Você falou da GEAP, mas, vamos ver. O triunfo de Pacheco significa uma vitória para o governo que o apoiou. Mas o PT passou por apuros. Marinho tinha o aval do Centrão, apoio aberto de Bolsonaro, chegou a ameaçar o senador mineiro. O placar da votação revelou que o presidente contará com a base de sustentação apertada no Senado para aprovar as reformas. Até agora, na lista de cargos prometidos pelo governo aliados nos estados estão Diretoria do Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Superintendências da Sudam, Sudene, Suframa, Departamento Nacional de Obras e Secas, as DENOX, e até o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do DENIT. Além disso, a presidência da Codevasf, conhecida como a Estatal do Centrão, deve ficar com União Brasil. Só que ainda tem assim, as chefias, né, meio que diretorias da Codevasf em determinados estados. E saiu uma nota da imprensa também falando sobre isso. Pegando aqui o gancho para falar do que a matéria falou sobre sustentação, né, tudo mais. Acho que vai ser... Pronto, aqui, ó. Botar aqui a carinha da Vera Magalhães. Essa linda senhorinha. Nova vitória sobre Bolsonaro não garante vida fácil a Lula. O pessoal não esquece Bolsonaro por nada. Vitória de Pacheco no Senado confirma a reação ao 8 de janeiro, mas governabilidade não está assegurada nem na Casa, nem na Câmara, sobre um anabolizado Arthur Lira. Olha só. O Lira, olhando pela Câmara, é mais fácil de enxergar, está mais forte do que nunca.
mais de 460 votos. O presidente da Câmara mais votado da história do Brasil, desde que, sei lá, o pessoal vem sendo votado, né, desde 1800. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso foi absurdo. O Lira chega com força e todos os partidos estavam apoiando ele, com exceção da Turma do Novo, que lançou o Marcel Van Hatten, e o PSOL. Com esse discurso, né? Não compactuamos com Lira, o PT errou, o PT não devia ter feito isso, traiu a esquerda. Aquele discurso bem eleitoralzão do PSOL. Então o Lira vai chegar, querendo ou não, ele tem um aval para mandar em muita coisa. E com a perda aí do orçamento secreto, a emenda de relator, chame como você quiser, ele vai buscar alguns outros meios para garantir que ele vai continuar tendo um poder dentro da Câmara. Que seja o quê? As relatorias, na hora de escolher as pessoas para as relatorias. Tem uma matéria aqui que a gente vai falar sobre o Lira, uma coisa que ele falou que envolve fake news, o debate da PL 2630. Eu acho que a Manchete já fala o que eu quero falar sobre isso, então vou esperar essa matéria para falar. Na verdade, eu falo agora. O que o Lira vai fazer? Algumas comissões são chave, como por exemplo a do orçamento, a CMO. Essa comissão ela nunca funcionou na vida. Ele vai botar para funcionar, para garantir que as emendas, as impositivas, elas vão, ser aplicadas. O governo não vai ficar atrapalhando na vida do deputado. Então ele vai estar lá, vai estar em cima, vai estar enchendo o saco. A nível de comissão como um todo, o Lira ele vem trabalhando para que as legendas indiquem as alas menos radicais dos partidos. Tradução. O Lira deseja que seja aquele deputado mais sabonete que sente na liderança das principais comissões. Sei lá, você pega a CCJ. Neste primeiro ano, o acordo é ficar com o PT. E ano que vem ficar com o PL. E esse ano o PL ficar com o orçamento, né? A relatoria do orçamento. Então é que assim, ele não quer que o PT coloque alguém, da ala mais ideológica maluca. Que é alguém que saiba dialogar, né? Já entende. Ele quer aquele perfil mais centrão. Aquele político mais pragmático. Por quê? Porque esse perfil político que tem em todos os partidos, principalmente os partidos do Centrão, aqueles deputados do PL Raiz, que já estavam lá antes de Bolsonaro chegar, você acha que é mais fácil pro Lira conseguir o apoio de um cara como esse, o apoio bolsonarista raiz, que chegou agora com as pautas, que isso que vai fazer, que vai acontecer, a agenda conservadora vai botar pra andar? Qual você acha que o Lira sabe que, não, esse daqui não vai me dar dor de cabeça? Se eu falar pra ele, segura, ele vai segurar. Então o Lira, ele vai montar a Câmara, o desenho aí, botar para as coisas andar, o acelere e vai, né? O jogo aí do processo legislativo, dos projetos andando para frente, voltando, etc, tudo mais. Ele vai montar de uma forma que ele continue controlando. Essa vai ser a moeda de troca dele. Essa vai ser a moeda de troca. E como ele é o capitão desse grande bloco, um blocão com, acho que deu 494 deputados, o bloco, né? Não que todo mundo não teve essa quantidade de votos, mas era o bloco dos partidos. É como assim, ele garante quando passa ou quando não passa. Ele já vem formando essa ideia do colégio de líderes. Antes de colocar a matéria em votação, ele já tem aquela conversa, né? O pessoal já tem as tabelinhas, vai, não vai, essa pauta, fala, aqui no partido, não sei, tudo mais, papapá. Vai, não vai. Então ele vai querer se colocar nesse ponto e ser o cara que vai chancelar o que passa e o que não passa. E muitas vezes é capaz de aparecer alguma matéria que ele sabe que passe. E às vezes ele sabe, isso aqui eu tenho certeza que vai passar. Mas é do interesse do governo. Vou criar uma dificuldade, né? Ele já fala para um, dois, três caras, falou, fala que o partido tem rejeição, inventa umas rejeição pra gente sentar, conversar e tentar, não sei, nomear, botar aí gente na máquina, etc, tudo mais, que é pra, né, engrossar o caldo do grupo político da galera. Isso a nível de Câmara. Falei muito mais do que eu esperava, mas tudo bem. A nível de Senado, é mais fácil, mas não tão mais fácil. Eu esperava, como eu falei pra vocês ontem, eu falei o seguinte, gente, eu espero que no mínimo, mas no mínimo, o Rogério Marinho ele conseguisse ter 33 votos. Você abriu o vídeo ontem, eu falei, eu espero 33 votos, acho que é bacana. Qualquer número acima de 33 é porreta, manda uma mensagem grande. Eu ainda falava assim, por quê? Porque o Rogério Marinho falava que eu sou o grande representante de Bolsonaro no Senado? Não. Com 33 votos, Pacheco teria 48. E o que é que isso significa? Era um recado. PEC não passa. PEC não passa. Seria um recado. Só que foi 32.
Pacheco teve exatamente o número mínimo necessário para uma PEC ser aprovada, que são as reformas. Inclusive, é o que a Vera Magalhães fala ao longo da matéria dela, que o governo vai ter que sentar para que a agenda da Marina Silva, as reformas do Haddad passem. Ela fala, a maior parte dos jornalistas falam, não necessariamente os 32 que votaram contra a Marinha vão votar contra as reformas do Lula. Assim como os 49 que votaram no Pacheco também não vão votar a favor das reformas, qualquer uma que tiver. As discussões nacionais são bem mais complicadas do que na Câmara, porque é um número muito mais reduzido. São pessoas que ficam 8 anos na máquina, vai criando teia de aranha e vai conhecendo pessoas que passeiam por Brasília, sobe e desce. E aí tem muita gente que consegue interferir nessa tomada de decisões lá dentro do Senado. Então, eu fiquei chateado com isso. Chateado. Acho que a única coisa boa da votação do Rogério Marinho, que dá pra falar, não, isso aqui dá um mínimo de esperança, é que, por exemplo, para abrir uma CPI, precisa de 27 assinaturas. Marinho teve 32. Mas assim, você pode ter as assinaturas, você pode ter o que for. A CPI só começa se o presidente da casa desejar. E se for uma CPI que não interessa para o governo, o Pacheco não vai abrir. Então, não vou ficar iludindo ninguém. Eu esperava 33. Acho que 33 ia mandar, sabe, um sinal. Falar, ó, PEC não passa. Virar um voto é fácil, mas sim, PEC não passa. E tem aquela questão que nem sempre você consegue colocar os 81 senadores dentro do Senado, né, no saguão azul, bonitão. Nem sempre isso acontece. Mas aconteceu. 32 votos, foi uma votação bem expressiva, muito maior do que os partidos que estavam apoiando o Rogério Marinho, que dava 23, então são 9 a mais. Mas é o Brasil. Um dos pontos aí que acho que também contribuiu é que a última eleição só foram eleitos 27 senadores. A eleição que só elege um. Na próxima serão 54. Se fosse 2 senadores, eu acho que a gente estaria diante de um cenário totalmente diferente. Que as eleições agora de 2022 nos mostraram que a direita ela teve assim, um crescimento absurdo. Você pega um estado como o próprio Paraná. Quem ficou em segundo lugar? O Paulo Martins. Com certeza seria um voto que votaria no Rogério Marinho. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Mas enfim, né? É o que ficou para ontem. Mais um 7-1 contra o brasileiro. Aí você vê. Pacheco tá aí. O governo sabe que vai precisar do Pacheco. Tem algumas discussões que acho que o governo vai tentar começar pelo Senado, por ser um ambiente mais propício, mais calmo, mais amigável. E aqui a turma fala o seguinte, ó, menos problemas para o Dilma. Contudo, com o Pacheco, o governo terá menos problemas para encaminhar a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. As duas matérias econômicas mais importantes deste primeiro ano de mandato. O arcabouço fiscal tem poder de evitar ou precipitar o país a uma crise de confiança. A economia brasileira dependerá disso em 2023. É a nova regra, né? Porque não é mais teto de gasto. Agora vai ser um arcabouço fiscal. Então vão querer discutir isso daí no Senado, vai precisar de força e com certeza, né? O Pacheco vai dar a mão que precisa. Pacheco também mandou um baita sinal, né? Deve ter deixado a Faria Lima, né, os investidores super contentes. Eu tô falando isso porque acho que nem essa turma vai ficar contente, né? Quem de direita já tá triste. E é capaz de mais pessoas também ficarem descontentes. Mas agora não adianta reclamar. Para Pacheco, entre todas as prioridades do país, a mais importante é a defesa da democracia. Essa é a manchete. Você vai ler a matéria? Lá para as tantas, fala o seguinte. Pacheco também comentou a possibilidade de um projeto que altera a lei das estatais. Olha, quem poderia imaginar? Ele lembrou que não pautou o projeto que veio da Câmara no ano passado por considerar que a discussão seria assodada. Se um novo projeto chegar, Pacheco garante que tramitará como todos os outros no Senado. Lógico, né, Pacheco? Lógico. Tá falando do governo, manda aí que a gente vê. Agora a gente vê. Agora a gente tá com força. Agora, conte com minha ajuda. Conte com minha ajuda, papai. Presidência das comissões na Câmara só serão definidas depois do Carnaval, né? Definição final. Mas algumas coisas foi o que já estava sendo veiculado na imprensa. PT ficará com a CCJ. Existem algumas brigas internas, mas possivelmente quem irá assumir é o Rui Falcão. Rui Falcão assumindo CCJ neste primeiro ano. PL assume no ano que vem. Tá ali, ó. Quando PL vai
No próximo ano, o PL deve assumir a presidência do CCJ. E neste ano, o PL vai indicar o relator do orçamento. Já falei sobre isso. Por que a turma do PL e o Valdemar está tão preocupado? Porque ano que vem é ano de eleição. A depender de como você relata o orçamento, você pode dar prioridade a algumas coisas, a algumas regiões, e isso aí pode acabar por favorecer partidos, aliados, né, determinadas situações. Então, não tem ninguém besta por aqui. A turma está trabalhando aí. Esse foi um acordo que a turma vem costurando já há muito tempo. A demora da distribuição dos membros e suas eleições às presidências pode interferir nos planos do Fernando Haddad, que disse acreditar ser possível aprovar uma reforma tributária e o novo arcabouço fiscal até abril na Câmara. Haddad está com pressa. E não é à toa. Por mais que a imprensa tente tapar o sal com a peneira, o Brasil vem apontando assim, alguns indicativos bem perigosos. Espero que tenha tempo de comentar. Eu acho que vai. Ex-aliado de Bolsonaro, Lira diz que líderes estão se esforçando para conter os mais radicais de suas bancadas. É o que eu estou falando para vocês. Tentar nomear, né, a turma mais brother, né, que sabe sentar, sabe ter um diálogo, etc. Porque o Lira acaba tendo mais poder. Só que essa matéria eu trouxe por uma razão. Lá no final dela, fala o seguinte. O deputado federal afirmou também sobre esse assunto. A Câmara deverá voltar a se debruçar sobre o projeto que trata da regulamentação sobre desinformação e as fake news. Segundo Lira, o Poder Legislativo deverá legislar sobre a diferença entre o que é liberdade de expressão e atentado à democracia. Temos que encontrar um caminho de texto para que a gente regulamente esta situação. É muito tênue essa questão das fake news, para que a gente deixe isso sem regulamentação. Afirma ele. Assim, regras claras são sempre boas. O grande problema volta a ser aquela questão. Quem que vai definir o que é verdade e o que é mentira? Será que vão conseguir chegar realmente num texto que a população vai lá e falar, pô, eu concordo nesse texto. Esse texto aqui não abre brecha, né? Não tem um jabutizinho que para a esquerda vai valer tudo e para a direita vai ser uma perseguição assim chancelada pelo papel. Então, essa é a grande preocupação. Essa discussão vai acontecer. E, sei lá, acho que desde o início do ano passado eu falava, gente, essa próxima legislatura ela será focada na discussão que diz respeito a regulamentações. Acho que eu falei isso no ano passado, pelo menos, sem brincadeira, sem chutar muito de forma exagerada, umas 50 vezes ao longo do ano. Acho que falava uma vez por semana em algum vídeo aparecia, quando não 2 vídeos seguidos, que cara, sempre acaba aparecendo no ano passado, alguma coisa sobre compliance, SG, e falou, ano que vem, pode notar, próxima legislatura vai ser regulamentação o tempo inteiro. Vão querer regulamentar tudo. E aí, aproveitando aqui o tempo, para falar com vocês de algumas coisas, no dia de ontem, eu fiz esse seguinte comentário lá no Twitter. Deputado de esquerda, quando perde, a luta continua. Deputado de direita, quando perde, o parlamento acabou. Se o parlamentar acha que no primeiro dia está tudo acabado, como esperar que o povo tenha fé e trabalhe por dias melhores? Tenho vergonha de alguns representantes da direita. Acho que eu não citei o nome de ninguém. Mais do que eu citei o nome de alguém? Não. Acho que não, né? Não tô lendo aqui o nome de ninguém assim específico. Antes de avançar isso daqui para comentar com vocês a coisa que rolou, quem é inscrito aqui mais velho do canal já deve ter escutado eu também falar algumas vezes o seguinte: a direita, ela tem que tomar gosto pela coisa. E eu dava o exemplo do A Luta Continua. Eu falava em alguns vídeos, eu lembro que teve um vídeo que eu trouxe assim umas imagens que tinha um punho cerrado, desde o Lipe Giants, Zé Disseu, e falava à esquerda, ó, a luta continua, a luta continua. Eles trabalham bem com esse simbolismo, a luta continua, vamos lutar. Jogando a turma pra frente, a turma tá sempre engajada, não, a luta continua. Perdemos, mas a luta continua. Enquanto a direita às vezes vive uma espécie de derrotismo. Eu comentei sobre isso. Eu tô criticando um comportamento que eu acho que é um comportamento que não ajuda. De verdade. Aí teve um parlamentar que vestiu a carapuça. O parlamentar vestiu a carapuça. Não vou trazer aqui o nome nem nada. E ele respondeu o seguinte, ó. Fala o cara
que pediu para sair do programa Hora do Strike porque estava com medo do judiciário, mesmo morando na Austrália. Sim, verdade. Ai, não vou ficar participando se o cara ficar falando disso aí. Tenho vergonha de alguns youtubers que se preocupam mais com a monetização do que com o Brasil. Pronto. Primeiro ponto, né? É engraçado a direita. Quando interessa, é jornalista. Aí quando não interessa, na hora de criticar, é youtuber. Já percebeu, né? É aquela coisa. Aí a mesma turma que reclama quando a imprensa chama de blogueiro. Mas tudo bem. Na minha resposta, mais uma vez, não citei o nome de ninguém, mas só falei de forma genérica. Falei, caro deputado. Eu nem compartilhei nem nada. Falei para quem quiser ler, etc. Eu falei o seguinte, ó. Eu saí do programa, do Hora do Strike, lá na Gazeta, por conta das suas mentiras. Descobri o seu caráter quando você pediu para fazer um resumo do meu vídeo e fez cheio de mentiras. Quando te mandei mensagem alertando sobre os erros, você não tirou o vídeo do ar porque estava dando views. Eu te falei isso em 11 de abril de 2022. Eu tenho um print. 11 de abril de 2022 na Austrália. No Brasil era dia 10. E eu não vou mostrar um print da pessoa. Eu não vou mostrar print de outras pessoas. Eu não vou, por exemplo, também... A única pessoa que sabe de todas as motivações de por que eu pedi para sair da Gazeta do Povo é a Cristina Grêmio, que era minha chefe. E que eu peguei o telefone, eu liguei para ela e eu expliquei tudo. E eu creio que ela entendeu. Só que o cara que está me acusando de ser por isso, de ser por aquilo, outro, etc. Olha, pessoal, isso é que eu escrevi, essa mensagem para a pessoa. Aqui está no horário do Brasil. 11 horas, a pessoa recebeu no Brasil 11 horas e 26 minutos da manhã do dia 10 de abril de 2022. Olha o que eu falei na época, né? O vagabundo aqui. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas eu sou da política dos incomodados que se mudem. Eu estava insatisfeito com várias coisas que estavam acontecendo. O que foi que eu falei? Pô, eu vou sair, porque o incomodado sou eu. Simples assim. Para mim, você está em rota de colisão e não estou interessado em saber o motivo. Há um tempo, eu já tinha te alertado de várias coisas. A começar pelo vídeo resumo que você fez do meu vídeo, onde você comete crimes ao imputar crimes em quem não é condenado e ainda troca nomes. Isso daqui foi um evento, não sei se vocês vão lembrar, certa vez Bolsonaro compartilhou um vídeo meu. Ele gravou um vídeo e falou, pessoal, assista esse vídeo sobre o seu Sérgio Moro. Aí para a direita, eu era jornalista. Aí eu não era youtuber. Quando eu gravei esse vídeo, uma galera veio me perguntar no privado se podia fazer um resumo do meu vídeo, porque era muito longo. Vídeo de 1 hora. Eu falei, pode fazer. Só que aí, esse cidadão que tá me acusando, ele fez um vídeo que era o seguinte. Se eu falava que Joãozinho subiu no pé de manga. No vídeo dele era assim, Mariazinha subiu no pé de manga. Eu falei, não, pô, não foi Mariazinha. Foi Joãozinho. Aí, tinha terminado e ele falou assim, não, fulano de tal foi denunciado. Aí no vídeo do cara ele falou, não sei quem, é isso. Eu falei, pera aí, pô, eu não fiz essas afirmações. Você tá indo muito além. Aí eu alertar e falou, ó, se a pessoa vê o que tá fazendo, os envolvidos, eles podem te processar. Porque você tá divulgando informações que realmente são falsas. Eu tenho os áudios até hoje. Eu mandando, explicando onde estavam os erros, a pessoa me respondendo que sim, que, pô, realmente é. Ainda falou assim, não, me atrapalhei porque teu vídeo é muito longo. Eu devia ter anotado na hora de fazer. A pessoa me disse isso. Então você vê assim, pô, não teve nem o cuidado de pegar um papel, anotar as informações do que eu falei. Então talvez não fosse tão importante, né? O presidente da República pediu pra ver, mas o cara tava mais empolgado. E aí o vídeo ele não tirou do ar porque tava engajando. Aí eu digo, ó, aí pra mim, esse evento foi um flag. Ligou um alerta pra mim. Que mesmo falando, né, eu falando para você, você teimou. Conforme o tempo foi passando, você continuou com o mesmo comportamento. E eu tenho certeza que as coisas vão piorar muito. Isso aqui, pessoal, eu falei em abril no passado. Eu tenho certeza que as coisas vão piorar. Eu não pretendo vir a Marte. Eu não sou Marte. Eu quero poder ter voz, eu quero poder levar informações para as pessoas. Em abril eu falei, gente, as coisas vão piorar. Eu sempre falo para as pessoas assim no privado, quando eu vejo que o tom a galera tá subindo demais o tom, eu chego, gente, olha só, eu acho que esse caminho não é muito bom. Acho que vocês deviam repensar. Se eu chego aqui em vídeo e falo para vocês que a direita tem que dar uma acalmada,
Primeiro vídeo do ano, 1º de janeiro, eu comecei falando o quê? Me perguntaram, o que você acha que ele deve fazer nesse momento? Eu falei, pô, sentir a temperatura. Como é que eu falo isso em vídeo e no privado eu ajo de outra forma? Vocês estão vendo aí, esse sou eu no privado. O que eu falo em vídeo, falando no privado. Não vou trazer outras mensagens porque eu não vou ficar trazendo a privacidade das outras pessoas. Dito isto, optei por deixar o programa porque o problema é comigo. Tirando isso, não tenho nada pessoal contra você. Só não quero estar na cena do crime quando a máquina de moer vier. E ela vai vir. E veio. E olha o caos e a confusão que foi. Eu tô batendo nessa tecla que as coisas têm que dar uma acalmada. Mas pelo menos, da metade de 2021 pra cá. E eu falava, eu sou o time do covarde. Sou o time dos covardes. Tinha vídeo que eu falava, a galera me chama de covarde. Eu sou o time dos covardes. Aí a pessoa me acusa de minha monetização vale mais do que tudo. Não, não é isso. Eu não quero lutar contra um inimigo que eu, enquanto um jornalista, não tenho como vencer. Eu não tenho uma caneta. Eu não tenho. Se vier uma decisão falando, ó, acabou, né? Tua conta está retida no Brasil, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O próprio parlamentar está falando que o parlamento acabou, não tenho nem quem me ajudar. Então, eu acho assim que é melhor prevenir do que remediar. Aí a pessoa que me acusa de estar em busca de monetização vende um curso de R$389. Eu tô aqui há 4 anos. O vídeo de hoje é o 1196. A autoridade que eu tenho para falar são 1196 vídeos. É isso. Tá aí. É minha autoria. A autoridade vem de autoria. Tem um velho que eu gosto muito dele. Vamos se encontrar mais entre nós. Ele falou isso numa resposta uma certa vez ao Pedro Bial. Qualquer autoridade só tem pra falar o que você tá falando. Minha autoridade é isso aqui, ó. Que tá dentro desse livro, nesse papel. A minha autoridade é o que eu já falei no passado. Na hora de falar de Carlos Gabas, eu sou jornalista. Na hora de falar sobre o MBL, sobre a turma do Luciano Ayan, sobre ajudar no PNLD, sobre a eleição do Maia, revelando as coisas dentro do Maia que rolou no final do ano. Aí eu sou jornalista. Do Mamata Connection, né? Eu sou jornalista também. De vários dossiês, também jornalista. Mas na hora que você faz uma crítica a um determinado comportamento e um parlamentar veste a carapuça, aí eu sou youtuber que está em busca de monetização. Desde 2015 eu não tenho nenhuma conta no Brasil. Não tenho nenhuma conta no Brasil, procura aí, manda bloquear. Não tenho. Não tenho. Eu já recebi uma vez uma proposta para trabalhar em uma emissora. Eu não fui, porque o programa não era informativo. Inclusive, na mensagem com esse cidadão, eu tô falando, pô, eu recebi a proposta aqui e tudo mais. Eu falei, cara, não é para mim, não é isso que eu quero fazer. Eu falo para ele, pô, eu quero trabalhar com informação, eu quero fazer análise. Eu não vejo ninguém fazendo isso, trazendo as notícias e tudo mais. Tá nas mensagens. Eu tento comentar no público apenas o que eu também falaria no privado. Na verdade, eu tento pautar a minha vida no privado de forma que ela e a pública, elas se combinam. Porque se um dia alguém resolver me revelar o que eu falo em bastidor, eu vou falar, pô, beleza, cara. A galera só descobriu que é a mesma coisa que eu tô falando publicamente. E aí depois, eu recebo esse tipo de argumento, ó. Coloquei minha liberdade na reta durante um mês focado em uma esperança pro Brasil e agora tenho que aguentar um moleque da Austrália vir me criticar pra ver se ganha uns likes. E eu agora sou caça-like. O cara que faz os vídeos urgente, vai acontecer, bomba, etc, tudo mais, eu sou o caça-like. Pra me criticar é pitbull, mas pra falar do judiciário é tchutchuca. Sim, eu não vou resolver isso, não é minha pauta. A minha pauta em relação ao judiciário era lá atrás, era PEC 5. Pra tentar conter, né, uma mudança no Conselho Superior do Ministério Público. É comentar sobre as grandes mudanças que Augusto Aras fez, para as pessoas entenderem o poder de algumas nomeações que passam pelo presidente da República. Minha pauta ligada ao judiciário é cobrar empenho dos senadores que fazem as sabatinas para diversos tribunais superiores. Esta é minha pauta. Eu acho que essa dá para ir para algum lugar. E eu fico vendo, ó, é o mesmo argumento do Roberto Jefferson. Ouvi críticas a mim e meu partido feitas pelo Kim lá da Austrália. Até no início do ano, gente. No final do ano, na verdade, eu falava, pessoal, eu não incentivo ninguém a fazer nada, porque é muito cômodo aqui da Austrália mandar as pessoas fazerem coisas. Meu papel eu quero informar. A única coisa que eu quero fazer, informar. Quero levar informação. Sabe aqui, ó, tá aqui a notícia. Fala que é fake news, é imprensa. É imprensa, bicho.
Aqui, fala que a Globo mentiu. E nesses anos aí, acho que não teve muito problema não, né? A imprensa teve que me engolir grande parte do tempo. E vez ou outra, até a própria imprensa me chamou de jornalista. Quando, por exemplo, o Bolsonaro compartilhou aquele vídeo do Moro. Aí tá lá, ó, Kim Kataguiri MBL. Sujou no prato que comeu. Kim Paim, direita a canguru e coragem virtual. Quer ditar a regra da Austrália. Não quero ditar regra nenhuma. Tô criticando pontos que eu discordo. Mesmo da Austrália, eu pretendo andar pela sombra. Eu não tenho quem resolva os problemas por mim. Eu não quero gastar com advogado. A gastar com advogado ainda morando em outro país. Eu não sei se a turma acha que eu sou milionário, etc, tudo mais. Quem acompanhar a minha vida vai perceber no mínimo que eu tô todo dia aqui, né? Então, sei lá, férias eu não tiro. Minha casa é a mesma que eu moro nessa casa desde antes de ter um canal no YouTube. Então, assim, não sei, né? O que o pessoal às vezes para e pensa. Não tenho um Pix, não faço live pedindo superchat. E aí são as mesmas críticas, as mesmas do Roberto Jefferson. Só lamento por esse deputado. E eu acho que esse deputado ele seguirá o mesmo caminho da turma do PTB. Para mim será uma espécie de Roberto Jefferson 2.0. Para mim está mais do que claro aí pela postura. Eu queria comentar isso porque do nada eu recebi isso. Aí apareceu até uma turma da direita que eu sei o que acontece às vezes em algumas coisas, né? A turma finge uma isenção, uns motoboy de treta que... Enfim, não vou falar para não aumentar a treta ainda mais, falando um monte de coisa. Eu falei, acho que eu tenho no mínimo dia de explicar o meu lado. Como vocês podem ver, como de costume, não faço nem questão de trazer, só para mostrar aqui o comportamento, né? Ser atacado nas redes sociais, eu acho que o mínimo é poder explicar o meu lado. Quem não viu treta, tá aí. O que depender de mim, ninguém nem vai saber o que é. Só tô apontando o meu lado. Voltando aqui para a questão do Senado, quero mostrar para vocês aqui o Marcos Duval, que anunciou que vai sair da política. Após fazer a live com o MBL, o Marcos Duval decidiu sair da política. Mas olha o que ele falou. É um absurdo. É um absurdo. Olha isso aqui. Que tá brigando pelo... Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Será que Bolsonaro coagiu o Marcos Duval para dar um golpe de Estado? Um senador? É o Jiraya, só pode, né? Porque ele é da área de imobilizações táticas, né? Era do CAT, treinou com a SWAT. Não, o Marcos Duval realmente pode ajudar. Essa história já começa extremamente mal contada. Numa live com o MBL, mas continua. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Agora, Lula, porra, como é que eu vou fazer como é que eu vou ser um senador apoiando projeto desse bandido que ainda responde uma caralhada de crime? É só ir no site da Justiça de São Paulo, bota o nome dele que aparece uma caralhada de processo dele respondendo criminalmente. Porra, gente, é a hora que a gente... que tem que estar um dando força pro outro. Vocês me botam aí junto como traidor. Porra, velho, tem 51 anos de idade, bicho. Marcão, vamos lá. Agora. Eu quero ouvir vocês, cara. Eu vou te falar então, já que a gente tocou nesse assunto de bolsonarismo, já que a gente foi lá para trás, eu acho até melhor a gente trocar essa ideia ao vivo mesmo. Uma vez a gente conversou no privado, eu te mandei um áudio que não foi muito bacana, eu mandei um áudio bem ríspido mesmo, tá? Que é o meu sentimento mesmo com você. Sinceramente, eu vou também aproveitar esse espaço para abrir meu coração e mostrar as minhas frustrações com você. Eu vou te falar do meu ponto de vista, o que eu vi e o que eu senti, tá? Quando o Eduardo Bolsonaro, aquele lixo, aquele vagabundo do Eduardo Bolsonaro, você tem a coragem de falar isso comigo? Que ele é um vagabundo? Você lembra que ele fez a campanha contra mim? Você lembra que ele... Exatamente isso. Então, vai ser preso nos Estados Unidos, vocês lembram disso? Então vamos lá, Marcão, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro é vagabundo ou não é? Precisa de alguma coisa. Eu processei ele e o Carlos. O Eduardo Bolsonaro é um vagabundo. Eu processei ele e o Carlos. E ele é um vagabundo. Sabe como é que ele chegou até mim? Quando a porra do pai dele indicou para ele ser a porra de embaixador em Washington, eu era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, aí ele veio
Aí o vídeo corta. Depois tem que ler a live. Pronto. Chamando os outros de vagabundo. Que eu não sou... Eu fico puto quando me chamam de bolsonarista e tudo mais. Eu falei, tá, assim... Ele não precisa ser bolsonarista. Agora, ficar puto quando alguém te chama de bolsonarista, ele fala no início, né? Fico puto. Eu acho que não tem necessidade. Chamar, chamou. Ah, de boa, chama aí. Eu sou um cara mais à direita. Não sou bolsonarista, mas ficar puto? Tá aí. Segundo ele, sexta agora na Veja, tem mais uma denúncia contra Bolsonaro. Ai, é decepcionante, viu? Os nossos senadores. Aí, a turma caiu em cima dele. Ontem no vídeo, ele deu um abraço no Pacheco, beleza, é o presidente. Só que também ele apareceu lá, né, afagando o Alcolumbre. Pô, pelo amor de Deus. Aí ele ainda veio falar, mas o Alcolumbre é o meu amigo. Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política. Pediu pra sair. Perdi a convivência com a minha família, em especial com minha filha. Não adianta ser transparente e honesto lutar por um Brasil melhor sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no período de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos Estados Unidos. Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que eu tenho vivenciado estão sendo muito pesadas para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saúde, até a minha paciência já não estão mais em mim. Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração. É brincadeira, ué. É brincadeira. É brincadeira. Esse é o Brasil. Onde políticos não podem ser criticados. E quando é da direita, aí é perseguição do bem. Eita! Se a turma da direita tivesse a manopla do Thanos, ó, pra estalar o dedo, eu queria ver crítica. Aquele papinho, não pode criticar a direita. A esquerda não é assim. Não é assim o quê, rapaz? O pau tora todo dia. Se é falácia é porque o pessoal quer viver na bolha fechada. Ai, viu? Aí você vê aqui, ó. Esse comentário aqui é positivo. Leonardo Dias, vereador. A direita precisa aprender a deixar de derrotismo. É o que eu tentei falar com o meu tweet. Em 2014, a nossa opção era o Aécio. Perdemos a eleição para Dilma. Renan Calheiros era presidente do Senado. Não tínhamos nenhum político de direita eleito, né? E ainda assim fizemos o impeachment. O mundo não acabou. Foi bem um povo que fez o impeachment, né? Tinha clima para cair, mas obviamente a turma na rua ajudou bastante. Aqui, né? Mais ou menos o mesmo teor do meu tweet. Eu falando que eu não consigo... Gente, eu tô errado em falar que um parlamentar não pode jogar as pessoas para baixo. Se vocês pegarem aí... Tivemos no governo algumas tretas homéricas, não sei assim, que crise. Que no dia seguinte falar, meu Deus, e agora? E aquelas crises que alguns influenciadores, às vezes... Tudo acabou. Não tem mais jeito, etc, né? Algumas até virou uma notícia na imprensa. No outro dia eu chegava aqui e falava, gente, eu acho que aqui o microfone tem que ter um certo entendimento, tipo Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Um cidadão comum pode falar, agora acabou, não tem mais jeito. Mas, pô, o parlamentar, o cara tá lá. O cara que tá lá tá falando que não tem mais o que fazer, pô, aí não tem mais, porque a população, né, se prestar mais nada. É melhor desistir, só viver a vida e vida que segue. Esse é o meu comentário. A pessoa veste a carapuça, me ataca e diz que eu estava atacando a pessoa. Aí juntou o grupinho da direita aí que não gosta de mim por algumas razões. E tá aí, né? Vai entender. Isso aqui eu vou mandar pra vocês lá no Telegram. Eu acho que isso aqui eu também já comentei em vídeos por diversas vezes. Eu acho que o principal papel do político da direita nas redes sociais é tentar ele mesclar a atuação dele enquanto parlamentar com as suas redes, para comunicar para as pessoas o que ele está fazendo. Nicolas, primeiro dia, acabou de chegar. Um projeto de lei, 3 pedidos de informação e uma ação popular. É isso que eu espero um deputado da direita. E quando eu ver uma coisa bacana eu vou trazer. Faço questão várias vezes, trago e falo, pô, tá de parabéns aí, fulano, ciclano, Beltrano. Eu tô errado em esperar que os parlamentares se comportem dessa maneira? Todo dia falando, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Que eles percam 500 vezes, mas na 501 é capaz de ganhar. Mas tem que trabalhar, se não trabalhar não vai. E aí,
Demorou muito mais do que eu esperava. Mas vamos falar aqui de algumas coisas. Pacheco vai ver com o discursinho que se tiver assinatura, tem CPI. O Pacheco não falaria isso. Ele ter falado isso daí, né? Pra imprensa e tudo mais, até tudo mais. Mas como eu falei pra vocês, essa CPI, eu não acho que vai dar ruim pro governo. Não acho que o governo seria menino de deixar que a composição lá da CPI seja uma composição minoritária para ele. Eles vão ter a maioria, né? Nada é um 7-4 para ficar com sobra. 8-3, né? 11 membros, 8 governistas, Renan Calheiros, Otto Alencar, só a turma ali, né? Do coração, pronto. Aí vai votar assim uns 8. Então eu não boto muita fé na CPI como essa. A galera fala, mas vai ver aí, principalmente se o Ministério da Defesa não faz nada de errado, o Ministério da Justiça. Eu acho que a CPI não vai dar bom. Se ela sair do papel, tenho muitas dúvidas que algo bom possa sair daí. Sobre Anderson Torres, ele deve prestar depoimento hoje. Segundo a Juliana da Paiva, se espera que ele diga que ele não se recorda, ou quem entregou ou produziu a minuta, né, que foi encontrada na casa dele, e que esse tipo de documento circulava muito em dezembro. Mais ou menos é o que o Valdemar falou. Mas circulava onde, como, etc. Aí eu não sei o que vai ter, mas o que vem sendo aí colocado, e acho que o principal ponto é o seguinte: esta minuta, ela é o coração da coisa. É o mais palpável e sólido que eles podem ter. Então, se eles conseguirem algo daí, aí eles podem ter como se fosse uma prova, um documento físico que mostra que teve aqui uma vontade de fazer alguma confusão em parte de Bolsonaro e seus amigos. Essa notícia tinha 2 dias, quando eu estava comentando, não dava tempo, era um pouco mais longa. Falar sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. E esse assunto aqui a gente pode abrir para outras coisas. Até sobre algumas coisas no judiciário. O fator Cássio no julgamento lá do TSE. Bom, eles nem começaram ainda a discutir as provas nas ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro, mas uma preocupação já toma conta de uma ala da corte. É o fator Cássio Nunes Marques, que hoje é um dos 3 ministros substitutos do TSE, né, etc., mas deve se tornar titular a partir de maio, com a aposentadoria do ministro Lewandowski. Com a mudança, o Nunes Marques deve não só passar a integrar o plenário que vai julgar Bolsonaro, como também presidiu o TSE durante as eleições de 26. O Cássio, o lendário Cássio, já pensou presidente nas eleições de 2026. Haja coração, viu? Nos últimos meses, Bolsonaro foi derrotado por uma margem apertada, 4-3. Como os que permitiram que Lula chamasse Bolsonaro de gênio. E o que proibiu Bolsonaro fazer live de caráter eleitoral no Palácio do Planalto e da Alvorada. Isso foi meio pesado. Essa de poder fazer live é um negócio assim que o cara não ajuda em nada, só live, pelo amor de Deus. Com a chegada de Cássio, essa correlação de forças deve mudar. 4-3 para Bolsonaro? Não sei. Além desse nomeado por Bolsonaro, o ministro também já deu decisões surpreendendo entendimentos do plenário da corte de forma favorável a Bolsonaro. Em maio do ano passado, por exemplo, ele deu uma liminar que derrubou a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini por disseminar fake news. Enquanto não pode nem falar. Além de ter sido a primeira condenação na história, né, do Tribunal Eleitoral de um parlamentar por difundir fake news contra o sistema, o precedente deve ser usado agora para punir Bolsonaro. A primeira é começar o julgamento das ações. Aí depois a matéria falando o seguinte, que eles querem ter algumas estratégias, né, para lidar com o fator Cássio. Uma das primeiras estratégias seria começar o julgamento até abril, antes da saída do ministro Lewandowski e antes da chegada do Cássio. Isso porque há o temor que, se ele chegar, se o menino Cássio chegar, ele peça pedido de vista e aí trave de forma indefinida. Caos. Outra possibilidade relatada é não efetivar o Cássio na vaga titular. Mas dizem que isso seria inédito, quase zero a chance de acontecer, né? Falar, Cássio perdeu. Tirei seu controle, né? Peguei aqui o mouse, não tem. Pronto, tá sem o mouse. Não vai mais brincar com o computador. Não tem vez. Mas acho que seria muito difícil, né? E tudo mais. Fala que esse processo seria algo inédito e tudo mais. Esse ponto aqui, gente, se vocês pararem para olhar, você vê como é toda a discussão.
Uma nomeação como essa, a segunda nomeação eu cheguei a uma conclusão por mim, depois eu tive, assim, foi reiterado, assim, foi reafirmado, né? Foi ratificado. Ratificado, não é retivado, não. Ratificado. Bolsonaro, ele escolheu um critério, tanto na nomeação do Cássio quanto da André Mendonça, que a turma não presta atenção. A idade. 27 anos. Ambos. 27 anos. São quase 9 eleições. Não. Desculpa. São quase 7 eleições. 7 eleições. Entra presidente, sai presidente. Cássio, Mendoncinha vão estar lá. Bolsonaro também ele teve que lidar com a questão. Precisava ser um nome que fosse aprovado no Senado que estava lá antes. Vocês sabem qual era o Senado que estava lá. Tinha que passar pela sabatina. A do André Mendonça foi aquele caos. O Alcolumbre sentou em cima até o último momento. Teve aquela força-tarefa dos pastores para ver se conseguia aprovar. Terceiro ponto. Olha como algumas indicações de Bolsonaro, mesmo que poucas, e que talvez não faça tudo o que a direita quisesse, que ele desejasse, ainda assim eles destoam. Mas destoam de uma forma que a imprensa fala sobre o fator Cássio. Você vê como destoa dos demais. Quando eu digo para vocês, quando você entende a proposta do Augusto Aras de organizar o meio de campo e falar, peraí, tem que existir uma hierarquia, né? Esse responde a esse, que responde a esse, que responde a esse, que responde ao PGR. Não é aquela força-tarefa que tá ali na baderna, quando olha e fala, ei, sabe aquela sala que não tem chefe? O chefe sai, o chefe não vai trabalhar? Todo mundo já teve um dia desse na empresa, que o chefe não tá. Ninguém trabalha. Ou então trabalha do jeito que quer. Bota o pé em cima da mesa. É tipo isso. Falou, peraí, esse negócio de força-tarefa tá meio complicado. Tem que ter acesso, tem que saber o que tá acontecendo. Mandou a Lindori lá, ver os dados. Foi aquele caos, nota do antagonista. Que foi lá que o documento não podia ter acesso. O Aras mandou com mais de um mês de antecedência. O Aras Batina até falou, os problemas do lavajatismo. Ele era claro. Ele não criticava a Operação Lava Jato. Ele tava falando dessa ideologia que tava lá. Foi uma coisa assim, foi uma mudança absurda. A turma reclama aí do ativismo, né, etc. Não dá pra ir lá pra trás. Pô, o que foi que errou lá atrás? Tentou se mudar. Mudar demais. A maior parte dos pareceres que vieram da PGR, eu acho que a direita não só gostou, como soltou matérias e ainda utilizava eles pra questionar outros pontos. Se teve uma coisa que acho que Bolsonaro acertou, não foi talvez a melhor do mundo, mas pô, ele acertou de forma assim minimamente ok em suas indicações no âmbito judiciário. E esse aqui é um ponto. Esse é um ponto que dá para os nossos parlamentares entrarem na confusão. Seja construir um nome. Agora, o Republicanos conseguiu construir um ministro do TCU, será o Jonathan Jesus. Isso se chama força política. Botaram lá. Senhor Kassab fez o Anastasia. É uma indicação que vem... Assim, TCU tem indicação que veio do Executivo, que foi o Jorge. A do Senado foi a Anastasia. Agora da Câmara vai ser o Jonathan Jesus. Assim, força política. Sabatina no Senado. Propostas para de lei que vai resolvendo aqui uma coisa e outra, né? Discutir uma reforma no judiciário. Esses são os caminhos que eu acho. Sou a turma dos covardes, mas também sou da turma que gosta de vencer e que gosta de olhar para a realidade e tentar pôr diante da realidade. Falar grosso vai resolver? Eu acho que não. Eu tento agir, né, pelo exemplo, né? Eu tenho que dar o exemplo. Não adianta só eu falar, faça isso, eu tô aqui gritando, né, daquele jeito igual um maluco. E para chegar aqui ao final do vídeo, um tema que a gente também vem batendo na tecla há um bom tempo. Reforma militar. Eu falei para vocês, gente, é meio difícil às vezes entender essa questão assim mais militar, que você fala, pô, o militar ele não é deputado, ele não é isso, não é aquilo outro. Eu falo, mas olha só, eles estão na máquina há muito tempo. Muito tempo. Tem gente aí que é ligada a setores militares nas mais diversas áreas. Gente que, por exemplo, na própria política que veio da academia, né? Você tem o Tarcísio, já foi militar no passado. Então, tem diálogo. Você ter acesso a uma pessoa, você ter o acesso, nossa, isso às vezes é peso de ouro. Peso de ouro. Você abrir portas, conectar pessoas.
Né? Isso porque no Brasil tem uma condição às vezes meio feia, não é? Seria uma espécie de lobby, né? Você conhecer alguém, você fala, não te apresento, mas apresentar numa boa, só você saber, realmente ter o contato, isso vale ouro. As Forças Armadas, elas estão no Brasil com com certa unidade, unificação há mais de 100 anos. Elas conhecem gente em todos os setores da máquina, fora coisas que eles tocam barco. Setores de inteligência, uma das coisas que eles tocam barco. Questão ligada? A defesa. Defesa pessoal, né? Sua, em casa, guarda-chuvas. Guarda-chuvas. Governo enfraquece exército no controle de guarda-chuvas e dá protagonismo à Polícia Federal com cadastro de 60 dias. Quem é que toca a Polícia Federal? Um civil. Sempre é um civil. Sempre é um civil. A possibilidade de você construir tudo é sempre um civil, é pessoas ligadas com concurso público e tudo mais, então é totalmente diferente. Você está enfraquecendo o setor do tal establishment brasileiro. E nessas pequenas mudanças. E vai aqui um pouquinho, papapá, daqui a pouco quando vê. Flávio assinou a portaria que dá 60 dias para que tudo seja cadastrado aí no Sinarme, que é gerenciado pela PF. Antes ficava no Sigma. A medida diminui a ingerência do Exército na questão dos guarda-chuvas em prol do Executivo. Isso porque o Sinarme existe em paralelo com o Sigma, né, que é o do Exército, né, dos militares, para controlar aquelas de uso restrito como guarda-chuvas. O primeiro era comumente usado por pessoas com furadeiras, né, comuns, blá blá blá, e o segundo pelos CACs. Agora, a Polícia Federal terá o controle unificado dessa operação antes dividida com o braço das forças. E um projeto de lei do Nicolas, que ele falou que protocolou, não sei se deve ser com outros deputados também, fala sobre essa questão. Pega todos os decretos que Bolsonaro fez e transforma numa lei. Espero que você... Vai ser um caos também para aprovar, né? Mas nada, apresentar o projeto. Não deu para comentar de Americanas, não deu para comentar do Dilma, mas queria contar meu lado da história, né? Acho que mais do que justo. Pouco, né? Boa noite. Não, vou deixar pra contar amanhã. Porque precisa comentar. Na verdade, eu vou contar hoje e vou falar dessa notícia amanhã de novo. Que é esse aqui, ó. Dezembro fecha com saldo negativo de 431 mil empregos. Pessoal. Dezembro sempre fecha no positivo. Aquela porrada de vaca temporária que cria por causa do Natal. Isso daqui não é Bolsonaro que fez cagada, não fez nada. Esse número aqui é extremamente preocupante. Isso aqui revela o sentimento do empresariado. O empresariado não quis criar emprego. A turma tá com medo do que tá vindo. Dezembro não bate negativo. Vamos ver o que o CAGED vai mostrar agora pro mês de janeiro. Mas 431 mil negativo é preocupante demais. Ainda tem aí, ó, manifestante colocando fogo em pneus e fechando parte da rodovia Dutra no sentido São Paulo. Aqui estão os links do vídeo de hoje. E é isso. Escolha o meu trabalho, posta no meu canal, tem um peito, etc. Sempre digo. Compartilhe esse vídeo, né? Se der, se não der, também tá de boa. E com fé em Deus, espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!